Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de trabalho, né? O que é o trabalho? Bom, quando a gente desloca um corpo de um lugar, né? Então, por exemplo, a gente está empurrando uma caixa. Se a gente empurrar uma caixa aqui de uma certa posição inicial, que eu coloquei aqui como posição 0, até uma certa posição final, a posição 10, a gente moveu essa caixa num certo deslocamento. Com isso, o que a gente fez? Para mover a caixa, a gente realizou uma força, correto? Então, se a gente realizar uma força para um determinado deslocamento, a gente fala na física que a gente realiza trabalho, né? Então, na física, trabalho é igual a força vezes um deslocamento, ok? Então, tá, o que seria aqui uma força? Vamos supor que eu apliquei 5 newtons, ok? 5 newtons, vezes um deslocamento aqui de 10 metros, né? Então, eu apliquei 5 newtons durante 10 metros. Aqui eu vou ter o que? No trabalho, né? A força vezes o deslocamento, eu vou ter 50 newton vezes metro, também conhecido como joule. 50 joule. Então, aqui nesse caso, eu tenho que realizar um trabalho, e esse trabalho foi de 50 joule, ok? Então, essa é, simplificada, é a ideia de trabalho. A gente pode pensar em uma outra forma também. Imagine isso aqui, essa figura da direita, a gente chama de bate-estaca. Eu tenho uma estacazinha aqui presa num cepo de madeira, e em cima eu tenho um bloquinho caindo, certo? Então, esse bloquinho, quando ele está caindo, ele tem uma certa velocidade, correto? Quando ele bater aqui no meu bate-estaca, ele vai aplicar uma força nesse bate-estaca, né? Nessa estaca que tem aqui. Ele vai aplicar uma força aqui. Com isso, ele é freado, claro, mas essa força que ele aplica, ele move esse bate-estaca, afunda ele mais um pouquinho a uma certa distância, né? Seria mais ou menos uma coisa assim, ó. Então, ele é afundado numa certa distância aqui, chamar de um ΔZ pequenininho. Ok? Então, com isso, o que eu tive? Esse meu bate-estaca, ele tinha, né, ele estava caindo, ele tinha velocidade. Se tinha velocidade, ele tinha energia cinética. Nesse momento aqui, ele está parado, então ele já não tem mais energia cinética. Por quê? Ele transferiu essa energia que ele tinha para a minha estaca aqui, fazendo com que ela entrasse um pouco mais no cepo de madeira. Ou seja, com isso, eu realizei trabalho também. Então, essa estaca, esse blocozinho de madeira em cima, ele realizou o trabalho sobre essa estaca aqui, fazendo ela afundar um certo comprimento. Então, a gente fala de trabalho quando a gente move um corpo numa certa distância, né? Ou quando a gente varia também a energia cinética do corpo. A gente pode pensar dessa forma. Por exemplo, voltando aqui no exemplo do caixote. Eu posso pensar que eu estou empurrando ele, ou seja, ele tem uma velocidade. Se ele ganha uma velocidade, ele vai ter uma energia cinética, né, que é a energia de movimento. Então, se ele ganha velocidade, ele também ganha uma certa energia cinética. Ou seja, eu estou alterando a energia daquele corpo. Para alterar a energia do corpo, eu realizo trabalho. Então, se eu alterei a energia de um corpo, quer dizer que eu realizei trabalho sobre aquele corpo, né, sobre aquele corpo. Ok? Espero que tenha ficado entendível essa parte conceitual do trabalho, que é basicamente mover o corpo por um certo deslocamento, ou a gente pode pensar que você está variando a energia cinética daquele corpo. Né? São duas formas da gente pensar no trabalho, o que é o trabalho. Beleza, mas tá. Agora a gente tem a ideia geral do que é trabalho. Mas como é que eu calculo de fato esse trabalho? Né? Esse cálculo que anterior que eu mostrei foi o do ensino médio. Perfeito? Deixa eu só voltar aqui. Né? Então, bem, esse caso anterior aqui que eu mostrei, essa fórmula aqui, ó, que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, ele é um caso que a gente vê no ensino médio, mas é um caso particular. Ele só dá certo quando a força e o deslocamento são na mesma direção. Né? Vejamos esse exemplo aqui que eu mostrei. A força está aqui para a direita, certo? E a caixa ela também se move para a direita. Ou seja, a força e o deslocamento, os dois estão para a direita. Então, nesse caso aqui particular, vale essa equação aqui. Mas e num caso mais geral? Imagina que a força está numa outra direção qualquer. Nesse meu exemplo aqui, o deslocamento está para a direita e a força está numa diagonal, aqui para a direita para cima, certo? Então, a gente tem que o ângulo entre a força e o deslocamento é 30 graus.
Com isso, a gente não pode usar aquela fórmula do ensino médio. Por quê? Aquela fórmula do ensino médio que a gente vê, ela é só um caso particular da forma mais geral do trabalho, do cálculo do trabalho, que é o seguinte, né? Pensando num cálculo vetorial, aqui em vetores, a gente tem que o trabalho, ele é o quê? Ele é o produto da força, a gente fala que é o produto escalar da força com deslocamento. Para quem conhece as identidades de produto, o escalar e vetorial, né? Produto de vetores, o caso do trabalho ele vem de um produto escalar, que é o produto escalar entre a força e o deslocamento. A gente pode pensar esse produto escalar como sendo a componente da força que está aqui na direção do deslocamento. Ok? Então a gente pega esse vetor aqui, a projeção dele na direção do deslocamento é a força que de fato faz esse cara se mover. Né? Ou, utilizando aqui a ideia do produto vetorial, é o quê? Esse trabalho vai ser o produto da força, agora eu vou tirar o vetor, porque eu vou escrever essa equação de outra forma. É a força multiplicado um produto normal, não mais produto escalar, com deslocamento, multiplicado também um produto normal com o cosseno do ângulo entre esses dois. Não, cosseno de θ. Então, essas duas equações aqui, elas são equivalentes. Aqui ela está em termos do produto escalar, que a gente pode mostrar simplesmente como sendo o produto da força, vezes, o módulo da força, vezes o módulo do deslocamento, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre esses dois. Então, como ficaria? O trabalho seria o módulo da força, que aqui eu não coloquei, vamos chamar de 5. Vou manter 5 e 10. Okay? 5 e 10. Então, eu teria o quê? A força 5, multiplicado pelo meu deslocamento 10, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, ou seja, o cosseno de 30 graus. Seria o que? 5 vezes 10? 50 vezes o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus ele é raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, se a gente fizer essa conta, eu vou fazer ela aqui rapidinho, a gente tem 50 vezes raiz de 3 dividido por 2. Esse trabalho vai dar aproximadamente 43,30. Aí, a força em Newton, deslocamento em metros, o trabalho em Joule. Então, o trabalho daria cerca de 43,50. Né? A gente viu que, nesse caso, a força realizou um trabalho menor. Né? Já que no exemplo anterior, como a gente viu, quando a força está na direção do deslocamento, o trabalho deu, para a mesma força e para o mesmo deslocamento, o trabalho deu 50 joules. E agora, já nesse caso, onde a força está inclinada em relação ao deslocamento, a gente viu que o trabalho realizado pela força foi menor, já que não é toda a força que está contribuindo para a realização desse trabalho. Né? Já a gente pode pensar que a gente vai decompor esse vetor em duas direções. Então, a gente consegue ver que a gente teria uma componente y desse vetor para cima e uma componente x desse vetor aqui para o lado, um fx. Então, só essa componente x que está contribuindo para o trabalho. Essa componente y não. Então, por isso que o trabalho, nesse caso, ele é menor. O resultado é menor. Agora, vamos analisar esse outro caso aqui. Quando a força está na vertical e o trabalho na horizontal. Ou seja, eles estão perpendiculares com relação ao outro, certo? O que a gente teria? Que o trabalho ele vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, né? Que nesse caso é 90 graus. Mas quanto dá o cosseno de 90 graus? Para quem não lembra, o cosseno de 90 graus é zero. Ou seja, eu vou ter f vezes d vezes zero. Ou seja, vai ser zero. Então, o trabalho é zero. Ou seja, uma força que ela está na direção perpendicular ao deslocamento, essa força não realiza trabalho.
E agora esse último caso aqui, quando a força está na direção contrária ao deslocamento, a gente tem o quê? Que o trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo. Que nesse caso, esse ângulo é qual? Esse ângulo aqui, 180 graus. Então, cosseno de 180. Então, o trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180. O cosseno de 180 ele é menos 1. Ou seja, eu tenho aqui o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento negativo. Ou seja, quando a força ela é na direção do deslocamento, esse caso aqui, força de deslocamento na mesma direção, o trabalho ele é o quê? Ele é simplesmente FD, né? Caso do ensino médio, que a gente viu. Quando o trabalho é na direção contrária, é a mesma coisa, o que muda é o sinal negativo aqui. Eu tenho o trabalho negativo, ou seja, o trabalho não está contribuindo para o corpo andar na direção que ele está se movendo. O trabalho está sendo um trabalho que está gastando energia no sentido de dissipando a energia do corpo. Então está fazendo o corpo perder movimento até ele parar. Esse é o trabalho negativo. Ok? Então tá. Então essa é uma fórmula, como a gente usa o produto escalar para fazer o cálculo do trabalho de uma força. Então esse aqui a gente tem que é o caso mais geral de calcular a força de um trabalho. Não mais geral porque essa força ela é constante. A gente tem um caso em que a força não é constante. E aí para calcular a força a gente precisa usar integral. Mas eu não vou entrar nisso agora, tá bom? Essa parte aqui só uma revisão mais simples um pouco. Mas eu quero mostrar esse outro caso aqui para vocês, que é o seguinte. Imagina agora que a gente está tratando a força e o deslocamento como vetores, novamente, só que dessa vez a gente está utilizando componentes. A gente está usando as componentes do vetores. Como se estivesse decompondo um vetor, aqui em sua direção. Aqui um fy e um fx. Ok? Uma decomposição de vetores. E aqui esse daqui, na direção y, ele seria o fx. Esse na direção j aqui, j chapéu, ele é o fy. Ok? Então como é que a gente calcula o produto escalar nesse caso? Porque o trabalho ele vai continuar sendo F vezes D. Mas nessa vez agora o que é o F? Então o trabalho vai ser o F, mas o F é o quê? O F ele é 2N na direção I chapéu mais menos 6N na direção J chapéu. Esse é o meu F. Vezes o meu D. O que é o meu D aqui? Ele é menos 3N na direção I chapéu mais 0N na direção J chapéu. Por que 0 na direção J? Porque o meu D aqui está só na horizontal, ele não tem nenhum componente na vertical. Então ele só tem esse componente X aqui, esse I chapéu. Então como é que a gente calcula o trabalho nesse caso aqui? Ora, a gente vai multiplicar componente por componente. Então a gente vai fazer o quê? O 2N, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, esse termo todo. Esse termo todo aqui. Multiplicado por esse aqui. E de novo esse termo todo multiplicado por esse aqui. E a gente volta aqui, esse termo todo multiplicado por esse aqui. E esse termo todo multiplicado por esse aqui. Ok? Então, com isso, o que a gente vai ter? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Então, o que a gente vai ter é o seguinte. O trabalho ele vai ser o 2 vezes o menos 3. Esse aqui é N. O N aqui é só o Newton, tá? A unidade de medida. Eu não vou colocar agora só para ficar um pouco mais simplificado da gente poder fazer. Esse vezes esse. Então também I chapéu vezes I chapéu. I chapéu I vezes I chapéu. Mais esse aqui vezes esse. Então vai ser mais
2 vezes 0. Ok? E chapéu, escalar J chapéu. Mais menos 6 vezes o menos 3. Ok? J, escalar I. Mais esse menos 6 vezes 0. E aí, J, escalar J. Ok. 2 vezes menos 3, menos 6. Produto escalar do versor I com outro versor I, ele dá 1. Então, esse produto aqui dá 1. Né? O J com J também vai dar 1. Então, I com I, J com J e K com K sempre dá 1 no produto escalar. E se a gente fizer I com J e J com I, é 0. Né? Esses cruzados dá sempre 0. Então, J com I com K, J com K, sempre que forem diferentes dá 0. Então, esse daqui dá 0. E esse daqui também dá 0. Ou seja, isso aqui tudo dá 0, né? Já que é 0. Isso aqui tudo dá 0. Então, aqui eu tenho menos 6 vezes 1, menos 6. Aqui mais. Aqui menos 6 vezes 0 deu 0, né? Mais vezes 1 ainda dá 0. Ou seja, aqui o trabalho vai ser o quê? Simplesmente menos 6. Né? Menos 6 joule. Então, assim é que a gente calcula o trabalho, no caso em que os vetores eles estão em termos de suas componentes. Né? Ele está, ou seja, tem seu componente I, seu componente J, e também pode ter a componente K. A gente calcula dessas formas. Ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Muito obrigado.